Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história de Alicia Berenson, a personagem central do livro A Paciente Silenciosa. Uma história e tanto. E o ponto de partida é um quebra-cabeça brutal. Alicia, que é uma pintora super famosa, atira 5 vezes no rosto do marido. Ele também era famoso, um fotógrafo de moda. O Gabriel, né? Exato, o Gabriel. E depois disso ela simplesmente se cala. Entra num silêncio absoluto que dura anos. Nunca mais fala uma palavra. É um caso que tem, assim, todos os elementos de uma tragédia grega moderna, sabe? Uma mulher que, da noite pro dia, se torna ao mesmo tempo vítima e vilã. E sem nunca dar uma explicação. Nenhuma. E a nossa missão aqui é justamente vasculhar as fontes que a gente tem. Basicamente, trechos do diário da Alicia. Que ela escrevia antes do crime. Isso. E a narrativa do psicoterapeuta que fica completamente obcecado por ela. A gente vai tentar montar esse quebra-cabeça. A pergunta que guia tudo é: por que a Alicia não fala? O que esse silêncio esconde? Olha, o fascinante é que o silêncio não é um vazio, né? É quase uma declaração. Como assim? O próprio terapeuta, o Theo Faber, que narra a história, ele nos dá uma chave de leitura logo no começo, citando Freud. Ele diz: nenhum mortal é capaz de guardar segredo. Se os lábios estiverem em silêncio, ele vai tagarelar com a ponta dos dedos. Ah, boa. Isso já nos diz tudo. As respostas não estão na voz da Alicia, mas nas ações dela. E, principalmente, na arte dela. O silêncio dela grita. A gente só precisa aprender a ouvir. Ok, então vamos para a cena do crime, porque os detalhes são muito importantes. O Gabriel é encontrado morto, amarrado numa cadeira, com o rosto desfigurado pelos tiros. Pesadíssimo. Muito. E Alicia está lá perto, de pé, imóvel, com os pulsos cortados. Claramente uma tentativa de suicídio. E na arma só as digitais dela. Parece um caso encerrado, né? Parece. Mas a falta de uma confissão, ou de qualquer palavra que seja, transforma um cenário que parecia simples num mistério muito profundo. A violência é clara, mas a motivação é um vácuo total. E é aí que a coisa fica interessante. Porque mesmo sem falar, a Alicia se comunica de duas maneiras, muito diferentes e conflitantes. Uhum. A primeira é o diário, que ela começou a escrever a pedido do próprio Gabriel. E nesse diário ela descreve um amor, nossa, idílico. Ela escreve coisas como: eu amo tanto Gabriel. Ele é sem sombra de dúvidas o amor da minha vida. Uma narrativa quase perfeita demais, não acha? Quase uma fachada ensolarada que ela estava construindo, talvez mais para ela mesmo do que para os outros. Pode ser. Porque a outra forma de comunicação dela racha essa fachada ao meio. Totalmente. Depois do crime, já internada no hospital psiquiátrico, ela faz uma única obra de arte, um autorretrato. E o nome que ela dá é Alceste. Uma imagem super perturbadora. Sim, ela se pinta nua, com os pulsos feridos bem à mostra, segurando um pincel de onde escorre algo vermelho, a gente não sabe se é tinta ou sangue, e ela olha direto pra gente, com a boca aberta como se fosse gritar, mas claro, nenhum som sai. E o título? O título é a grande pista. Alceste não é um nome qualquer. Na mitologia grega, Alceste é uma rainha que se oferece para morrer no lugar do marido, o Admeto. Para que ele possa viver, ela se sacrifica por amor. Peraí, então, de um lado a gente tem o diário falando de um amor perfeito. Isso. Ela está sugerindo que foi sacrificada por alguma coisa. Exatamente. E é aí que entra a traição. Porque no mito, o marido, o Admeto, ele aceita o sacrifício dela. Ele deixa ela morrer para se salvar. Nossa. Então a pintura não fala só de sacrifício, fala de um sacrifício aceito, de uma traição fundamental. A gente tem duas Alícias, a do diário, que vive um conto de fadas, e a da pintura, que se vê como uma heroína trágica traída por quem mais amava. Uma é a máscara, a outra parece ser a verdade. A verdade sombria, exatamente. E essa dualidade toda chama a atenção do nosso narrador, o Theo Faber. Ele é um psicoterapeuta que desenvolve uma obsessão completa pelo caso dela. Ele não só lê sobre a Alicia, ele vai até a galeria onde Alceste está exposta e sente uma conexão que ele mesmo admite que é pouco profissional. Ah, ele deixa isso bem claro. A motivação dele é muito pessoal. Ele conta com uma franqueza até chocante que virou terapeuta porque ele mesmo era
todo fodido. Ele usa essa expressão. Ele teve uma infância horrível, com um pai abusivo que batia nele. Ele se vê na Alicia. Ele vê a dor dela como um espelho da própria dor. E essa identificação o leva a fazer algo drástico. 6 anos depois do crime, abre uma vaga no The Grove, o hospital psiquiátrico onde a Alicia está. E o que ele faz? Ele larga o emprego que tinha e se candidata com um único propósito: conseguir tratar ela. Ele quer consertá-la, fazê-la dar a partida novamente, como ele mesmo disse. E aqui a narrativa fica perigosa. Porque a gente só tem o ponto de vista dele, um narrador que admite ser emocionalmente quebrado. A gente precisa questionar tudo. Sim. A linha entre terapia e obsessão pessoal já nasce toda borrada. Ele tá tentando curar a Alicia ou tá tentando, através dela, curar as próprias feridas da infância? É uma dinâmica muito, muito perigosa. E a partir daqui, a história que a gente achava que conhecia começa a desmoronar. O Theo começa a terapia com a Alicia, mas o silêncio dela é uma parede de concreto. Ele não consegue nada, né? Nada. Então ele decide investigar a vida dela por conta própria, quebrando todos os protocolos. E é nessa investigação e no diário que ele consegue depois que as peças começam a se mexer de verdade. A primeira peça estranha que aparece no diário é a paranoia da Alicia. Semanas antes do crime, ela escreve sobre um homem que fica do lado de fora da casa dela só observando. Ela se sente vigiada. Exato. E quando ela conta isso pro terapeuta particular dela na época, um tal de Dr. West, ele simplesmente ignora. Diz que é só ansiedade. E aí vem a primeira conexão sinistra. O Theo descobre que esse Dr. West é, na verdade, o Christian, um colega de trabalho dele lá no The Grove. Nossa! E um colega que nunca mencionou que já tinha tratado a paciente mais famosa da instituição. Uma quebra de ética gravíssima. O que já mostra que existe uma teia de segredos em volta da Alicia, né? As pessoas que deveriam cuidar dela parecem estar escondendo coisas, mas essa revelação é pequena perto do que vem a seguir. Pois é. A maior reviravolta não vem da investigação sobre a Alicia, vem da vida pessoal do Theo. Ele começa a suspeitar que a esposa dele, a Cat, está traindo ele. Uhum. Ele a segue, vê ela se encontrando com outro homem. E esse homem é o Gabriel Berenson, o marido da Alicia. Não. Peraí. Sim. Nesse momento, a história inteira vira de cabeça para baixo. A obsessão do Theo pela Alicia ganha um significado completamente novo e terrível. Não era só empatia. Não era empatia profissional. Não era projeção do trauma de infância. Era pessoal, direto, visceral. Ele não estava investigando o caso de uma paciente qualquer. Ele estava investigando o amante da esposa dele. Então, o narrador, o terapeuta que nos guiou por toda a história, era o marido traído pelo homem que a Alicia matou. Exatamente. E a peça final do quebra-cabeça é ainda mais devastadora. O Theo, cego de raiva, descobre onde o Gabriel e a Alicia moram, e ele começa a vigiar a casa deles. Ah, não. O homem que a Alicia via do lado de fora, a fonte da paranoia dela, era o próprio Theo. Meu Deus. Então a terapia dele... A terapia dele nunca foi sobre curar a Alicia. Foi uma missão de reconhecimento. Ele precisava desesperadamente descobrir o que ela sabia. E o que aconteceu naquela noite? A noite do crime. Um de frente para o outro e aponta uma arma. Mas ele não atira. Não. Em vez disso, ele dá ao Gabriel uma escolha. Uma escolha digna de um mito grego. A sua vida ou a vida da sua esposa. E o Gabriel? O Gabriel, para se salvar, diz apenas: Alicia, me desculpe. Efetivamente, ele escolhe que ela morra. Nossa. Nesse momento, o Theo vai embora. Deixa a arma para trás e o casal amarrado. Ele não puxou o gatilho, mas ele destruiu o mundo da Alicia com aquela escolha. É a história de Alceste. A traição. Exatamente. Ela foi literalmente sacrificada pelo marido. O mito se tornou realidade na sala de estar dela. O Gabriel a traiu da forma mais absoluta possível. O silêncio da Alice, então, nunca foi sobre a culpa de ter matado o Gabriel. Não. Foi o silêncio de alguém que viu o amor da sua vida sentenciá-la à morte para se salvar. Depois de uma traição dessas, o que resta a ser dito? Nada. A violência dos tiros no rosto dele não foi um ato aleatório de loucura. Foi o ato de apagar o rosto que mentiu para ela, que a condenou. Isso muda tudo.
E a terapia? O que o Theo estava fazendo esse tempo todo no hospital? Garantindo que ela ficasse em silêncio. Ele precisava controlar a narrativa, descobrir se ela tinha reconhecido ele naquela noite. Toda a terapia dele foi um ato de manipulação para se proteger. E no final ela descobre, não é? O diário é a chave. Sim. Em um certo momento, a Alicia finalmente entrega o diário para o Theo. E ele, ao ler, percebe que ela o descreveu. Descreveu o carro dele, a sensação de estar sendo vigiada. A entrega do diário foi uma acusação. Uma acusação silenciosa. Foi a maneira dela de dizer: eu sei que foi você. E qual a reação dele quando percebe que foi descoberto? A reação de um predador encurralado. Ele percebe que o silêncio dela não é mais uma proteção para ele, é uma bomba relógio. Então ele vai até o quarto dela à noite e aplica uma overdose de morfina para silenciá-la para sempre, fazendo parecer um suicídio. Que horror. É a inversão completa e aterrorizante. O terapeuta, a figura que deveria ser a cura, a salvação, se revela como a causa original do trauma e, no final, o carrasco. A pessoa que prometeu consertá-la é a mesma que a quebrou. E que tenta destruí-la em definitivo para salvar a própria pele. O verdadeiro paciente silencioso, o tempo todo, era ele, escondendo o crime por trás da máscara de terapeuta. Precisamente. Ele projeta nela a própria patologia. Uau! A história usa essa estrutura de tragédia grega para falar de trauma, traição e da natureza da verdade de uma forma muito, muito poderosa. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, né? Sim, a narrativa que o Theo nos conta é uma teia, assim, complexa e brilhante, de meias verdades e mentiras, construída para esconder a própria culpa e se reposicionar de agressor para salvador. Isso nos convida a pensar Nas histórias que a gente conta pra gente mesmo. Quantas vezes, talvez em escalas bem menores, a gente não reescreve nosso próprio passado, edita nossas memórias para nos colocar como heróis ou pelo menos como vítimas numa história em que, na verdade, nosso papel foi muito mais